Ainda bem que tem o Lula, né? Imagina se não tivesse, né? Porque É. às vezes querem transformar num problema aquilo que é uma solução, né? Que é a liderança, a experiência, a capacidade e a base social e eleitoral que o lulismo, o Lula tem, além da força do PT como partido político. Com todos os problemas que o PT enfrentou, o PT tem uma militância extraordinária por todo o Brasil e tem mais não petistas militantes, quer dizer, que não é filiado, do que militantes petistas. Isso eu É, vejo, porque vocês sabem, eu ando, eu viajo. Eu acabei de voltar de Santo André para fazer uma palestra para sindicalistas e vou a Diadema. Eu não paro, certo? Eu ando pelo Brasil, ando pelo estado de São Paulo e vejo como é. admirável Primeiro isso. a sua Primeiro isso. disposição. Primeiro isso. O Lula é o candidato, certo? É quem tem condições de garantir a democracia e dar continuidade a uma série de reformas que nós queremos fazer no país. É verdade que nós queremos fazer uma reforma estrutural no país, mas para isso nós precisamos ter pelo menos 200 deputados e 30 senadores. Então é um desafio para o PT, para o PDT, para o PSB, para o PV, para o PCdoB, para o PSOL e para a rede. É um desafio. E para setores do MDB, de outros partidos que comungam com um projeto de soberania nacional, um projeto de soberania nacional, um projeto que garanta as conquistas sociais. Porque toda a dinâmica, não no resto do mundo, porque o resto do mundo hoje é o neodesenvolvimentismo. Se você olhar a política do Biden e do Trump, se nós for aplicar aqui no Brasil, vão dizer que é o neodesenvolvimentismo do professor Brás Pereira. Se você olhar o que a Europa está fazendo, acabou de lançar agora um plano DAG de 800 bilhões de euros, está fazendo um plano de habitação subsidiada, subsidiou alimentação e energia esses anos todos com renúncia fiscal, com subsídios, e cada país está cuidando de ter autonomia financeira, tecnológica e capacidade de defesa. É o que nós temos que fazer no Brasil. O Lula, certo, tem base política eleitoral, tem forças partidárias capazes de levar no segundo turno. A disputa do segundo turno depende de quem será o candidato e como é que vai estar a direita e a extrema-direita. Bolsonaro estará inelegível, ele sairá para o Tarcísio ser candidato a partir de março do ano que vem, ele ficará até agosto, o Tarcísio não será. Mas quem será o candidato? O Caiado, o Zema, o Júnior, o Eduardo Leite? Veja bem que é um quadro onde a tendência é nós ganharmos a eleição. Agora, a eleição depende do governo esse ano, o ano que vem, da situação mundial, da capacidade do PT de fazer as mudanças que o partido precisa fazer, e também dos outros partidos, que todos estão enfrentando muitas dificuldades. O PDT e o PSB perderam a metade dos deputados na última eleição. Certo? O PV e a Rede são partidos mais de liderança simbólica, de uma bandeira simbólica, que é uma real estrutura partidária, um real peso parlamentar. Né? E temos o PSOL, que é um partido já de dimensão média. Então, nós temos que enfrentar esses desafios. Mas eu vejo e defendo que o Lula seja nosso candidato, que nós façamos uma aliança mais ampla que a da centro-esquerda. E que vai acontecer, como aconteceu outras vezes, que muitos diretórios do PSD, do União Brasil, do Republicano, do MDB, vão acabar apoiando o Lula no primeiro turno e talvez só no segundo um ou outro partido assuma a candidatura dele. Isso depende muito também se o governo vai ser capaz. O Lula fez uma reunião ministerial, tudo indica que fará algumas mudanças no Ministério, está procurando reorientar o governo, identificou uma série de problemas que já são públicos, que nós estamos enfrentando, entendeu? Desafios que o governo enfrenta. Eu até escrevi um artigo lá ilustríssima sobre isso, certo? Então, também o governo tem que pegar esse terceiro ano, certo? Para já preparar o país para 26, então, ou seja, mudar para cumprir esse terceiro ano de mandato. Espero que o presidente faça as mudanças, que eu acho que é uma expectativa de todos aqueles que o apoiam, não só as lideranças, mas também a militância, mas também a própria base social dele está no eleitoral para a expectativa que o governo faça uma reorientação. Zé, você imaginava que no aniversário de 45 anos do PT, o PSDB estaria dando adeus à política, quer dizer, estaria desaparecendo do cenário político e se fundindo com outros partidos? É mais difícil para o PT enfrentar essa extrema-direita ou enfrentar o PSDB em vários momentos da história do país recente? Não, o nosso enfrentamento com o PSDB era natural, porque havia divergências de como conduzir o país, à medida que o social-liberalismo se tornou hegemônico no PSDB, e não a democracia cristã ou a social-democracia. E nós tínhamos uma perspectiva que não era essa, né, do neoliberalismo, apesar que ele teve nuances, né, o governo, pela própria composição do PSDB, muitas vezes reformistas. A extrema-direita é autoritária, quer impor uma ditadura no Brasil. Aliás, é uma cinte, quase uma traição nacional, que os bolsonaristas, particularmente seus filhos, os três, ficam defendendo que o Trump os apoie para fazer no Brasil, porque ele está fazendo nos Estados Unidos. Entendeu? Amanhã o Trump diz que a Amazônia é dos Estados Unidos, eu quero ver como é que os bolsonaristas vão ficar. Entendeu? Porque esse comportamento dos bolsonaristas, de certa maneira, do Hugo Mota, presidente da Câmara, de certa maneira, dar sinal amarelo para Anistia e dizer que não houve uma tentativa de golpe no Brasil, sabe? É quase que uma infâmia. Né? Então, nós temos que prestar atenção nesse cenário político, daí a necessidade, certo, de nós
trazermos para a realidade uma frente ampla que elegeu o Lula. Eu já falei isso, precisava ter uma sede, ter lideranças, ter declarações de apoio ao governo, ter chamadas à mobilização, tanto uma frente de esquerda como uma frente ampla, porque nós precisamos envolver aqueles que apoiaram o Lula, que evitaram que o Bolsonaro se elegesse, envolvê-los na luta política, envolvê-los, inclusive, na atuação do governo. Senão começa a criar uma desesperança ou uma certa perplexidade do que realmente nós estamos querendo fazer, entendeu? Porque o PT sozinho não vencerá essa eleição e nem mudará o Brasil sozinho.